Bom dia, você que está aqui no meu canal DJ Gospel. Eu sou o pastor de Jalão Ferreira. Quero deixar essa palavra aqui que venha lhe ajudar, venha de alguma forma renovar o teu espírito, né? Está no livro de Jeremias, no capítulo 18, versículo 6, que fala assim: não poderei eu fazer de vós como fiz este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sou vós na minha mão, ó casa de Israel. Né? Essa palavra é para você que é casa de Israel, para você que é filho de Deus na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Né? Então você que já é cristão, talvez você esteja passando hoje por algum tipo de luta, de dificuldade no seu ministério, na sua vida com Deus, mas essa palavra é para você. Né? O vaso na mão do oleiro, o nome já está dizendo vaso, né? Então nós somos vaso de Deus, né? Você que não me ouve agora, você que não é vaso de Deus, mas pode ser vaso de Deus hoje mesmo, entregando sua vida a Cristo, recebendo Ele na sua vida como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ser um vaso na mão de Deus, né? Mas às vezes o vaso ele é quebrado, às vezes as dificuldades do dia a dia da vida cristã faz com que o vaso seja quebrado, seja rachado, né? Seja trincado às vezes o pecado, né? O cristão ele não tem o desejo, o cristão verdadeiro ele não tem o desejo de estar pecando, mas acaba pecando por acidente, por não vigiar, por não praticar alguns ensinamentos bíblicos, né? Ele acaba cometendo esses erros. Então esse vaso ele precisa ser restaurado. De vez em quando precisa passar pela casa do oleiro, né? Lembrando que você está na mão do oleiro, né? O oleiro é Jeová, o oleiro é o Deus das nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo. Então precisamos muitas vezes passar pela casa do oleiro e ser restaurado, né? Aliás, a restauração é diferente de transformação, né? A restauração é Deus vai trabalhar no original, naquilo que Ele criou na sua vida, né? Então precisa às vezes ser restaurado, você precisa às vezes passar pela mão do oleiro, e vasos já quebrados, vasos que não são realmente bons, ele precisa ser totalmente quebrado, né? Na verdade, vasos rachados, muito rachados, né? Ele precisa ser quebrado. Deus não tem o costume de trabalhar com vidas rachadas, né? A pessoa às vezes é amargurado de coração, está amargurado no espírito, ela está traumatizada com outros ministérios que ela já passou, está magoada. Então é preciso que esse vaso seja refeito, preciso que esse vaso seja quebrado totalmente para Deus refazer e ser um vaso novo, né? Então é preciso passar pela mão do oleiro, sim. Porque Deus está falando com a casa de Israel, Ele não está falando aqui com pessoas que não conhecem Ele, Ele está falando com a igreja, né? A casa de Israel simboliza a igreja. Então, você que é igreja, mas está com alguma dificuldade no seu crescimento pessoal, no seu crescimento espiritual, no seu crescimento ministerial, né? Você que está com dificuldade de organizar a família, de crescer com sua família, ter sucesso na família, você precisa rever alguns valores cristãos na sua vida, certamente. Precisa passar pela mão do oleiro, né? Ser ali trabalhado pela mão do oleiro. Você precisa dessa oportunidade para a sua vida e ir diante do Criador e pedir dele uma instrução, uma direção para essas áreas da sua vida que você está com dificuldade. Lembrando que somos um vaso na sua mão. Então, se chegarmos com Deus e falarmos a verdade, Deus gosta de verdade. Quando você for entrar na presença dele em orações, fale a verdade, né? Deus quer ouvir. Talvez você diga assim: não, mas Deus já sabe da minha vida, Deus já conhece todo. Ele conhece, é verdade. Mas Ele quer que você fale a verdade, né? Deus é muito semelhante, eu vou dar um exemplo meio que esquisito, mas Deus é meio semelhante às mulheres, né? Se um marido trai uma mulher, um namorado, ele não chega diante dessa mulher e fala assim:
Ah, meu amor, me perdoa porque eu te enganei, né? E aí ele vira as costas e vai embora pensando, não, já tá tudo certo, eu já falei pra ela, já perdoei ela, aliás, já pedi perdão dela e já virei as costas e fui embora. Não, não funciona assim. Não funciona dessa forma. As mulheres não vão aceitar isso. Então, você que é homem, que está me ouvindo agora, é mais ou menos assim. Você vai ter que parar ali, pedir perdão de verdade e aguentar o tranco, porque ela vai te chamar de um monte de palavrões, vai te chamar de mau caráter, é um nome bonito que eu estou falando aqui, né? Então, ela vai querer saber com quem foi, quantas vezes foi, aonde foi, né? Vai querer saber de detalhes. Então, é a mesma coisa com Deus. Se você quiser ser transformado, ser mudado, você tem que fazer aquilo que o Davi falou, né? Enquanto não enumerei os meus pecados, meus ossos envelheceram. Então, a pessoa tem que descrever as coisas para Deus, embora ele saiba tudo. Mas esse é o procedimento. Né? Você ser perdoado pela sua esposa, pela sua namorada, você tem que fazer um procedimento de detalhar o que você fez. Não é somente me perdoa e vai embora. Então tem muita gente que comete esse erro. Chega diante de Deus nas igrejas, ah, Senhor, perdoa meus pecados, me abençoa, não sei o que. Não. Vá, se separe com Deus, vá lá para o seu quarto, como o Senhor Jesus ensinou, né? E enumere seus pecados. Ou então procure alguém da igreja, alguém de confiança, né? Um gabinete pastoral. Procure alguém de confiança, porque tem muita gente na igreja que não é confiável, vou logo avisando. Procure alguém realmente que seja uma pessoa íntegra, não perfeita, não tem ninguém perfeito em igreja, mas tem pessoas íntegras, tem pessoas corretas. Então procure uma pessoa dessa, correta, e ali você confessa o seu pecado. A Bíblia diz que devemos confessar os pecados uns aos outros. Então você vai confessar o pecado e ali Deus vai usar essa pessoa para ministrar sobre sua vida, né, uma cura, uma libertação, para que você seja moldado ali em um vaso novo. Né? Enquanto não enumerei meus pecados, meus ossos envelheceram, disse Davi. Então temos que descrever nossos pecados, temos que confessar nossos pecados, né? Ir até a pessoa que você foi ofendido, ofendeu, e realmente resolver isso aí. Isso aí é um vaso sendo moldado na mão do oleiro, para que seja um vaso de honra, um vaso usado realmente por Deus. Nós precisamos passar pela mão do oleiro, e é esse processo pela qual nós devemos passar, né? Resolver nossas pendências com os irmãos, com Deus. Essa história de que, só Deus para me julgar, só Deus para não sei o que, não. Se a Bíblia diz, se alguma coisa aconteceu de um irmão com outro, vá até ele e resolva. Então vai lá e resolva a situação, né? Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.